Olá pessoal, e hoje nós vamos falar sobre o Egito. Então prepare a pipoca e se inscreve no nosso canal, comenta e deixa o like. Então se você já se preparou, roda a vinheta. O historiador grego Heródoto visitou o Egito nos anos 500 antes de Cristo e afirmou: de todas as nações da terra, os egípcios são os mais felizes, sãos e religiosos. Construíram uma sociedade onde reinavam a paz e a felicidade. Em sua língua não possuíam muitas palavras que significassem religião. Não viam diferença entre o que era considerado sagrado e o que era do mundo. Viam-se como encarregados de compreender que Deus, o universo e o homem foram uma manifestação única. Possuíam um vasto e profundo conhecimento espiritual, científico e de tudo o que diz respeito aos fenômenos naturais, cósmicos e de como o homem deveria atuar para viver integrado com todos os seres existentes. Herodotus said Egypt was the gift of the Nile. But the Egyptians knew from the beginning that life on the Nile could be precarious. Isolated by an endless expanse of desert, vulnerable to a river that was unpredictable, and a climate that could dramatically change, civilization in Egypt was forged in part by the realities of a harsh environment. O Egito desde o começo aparece maduro, sem períodos de ciclos de evolução. Sua civilização não tem infância, e suas artes nenhum período arcaico. Já estava assim na maturidade. Formava um povo civilizado e numeroso, conhecedor de técnicas de corte, transporte e junção de pedras rochosas, com as quais construíram as pirâmides. Conheceram a fundo o processo químico da mumificação. Aplicavam técnicas de irrigação artificial por meio de canais com vazão controlada. Já utilizavam o vidro, desenvolveram técnicas de polimento com areia e modernas formas de encaixe, tanto de madeira quanto de pedra. Caprichosos joalheiros com a técnica de solda e montagem de joias que é a mesma dos tempos atuais. Criaram a cerveja, aperfeiçoando o processo de fermentação e a variedade de aromas e sabores. Enfim, as descobertas, inventos, construções atribuídas aos egípcios dariam uma extensa lista se aqui citássemos todas. Sendo assim, nós perguntamos como conseguiram tal desenvolvimento. Qual sua origem, uma vez que não passou por processo evolutivo? Havia templos construídos por todo o seu território. Cada um deles possuía um deus específico e transmitia um conhecimento sobre determinado assunto, convertendo-se cada um em uma biblioteca viva. De cada templo continha 3 níveis de informação. Era uma maneira de revelar simultaneamente a homens em diferentes níveis ou estados evolutivos. O primeiro nível transmitia ensinamento básico dirigido ao povo. Cada templo contava uma história simples, repleta de símbolos e personagens fantásticos. Um drama sagrado facilmente compreensível. As ideias eram expressas como mitos ou em forma de história. Uma história fantástica foi utilizado como método para revelar ao homem um mundo que ele só entende imperfeitamente. Criava um personagem com características simbólicas ou com formas que trazem à mente sua função ou atividade principal, que participavam de histórias simples e parábolas que contavam verdades sobre a natureza humana, sem a rigidez e abstração da filosofia ou da metafísica.
O povo recebeu a informação sobre cada tema sagrado ao conhecer a história central de cada templo, ao conhecer a fraqueza e forças de cada personagem, as circunstâncias que atravessam e a maneira como resolvem. Utilizavam um segundo nível de informação dirigido aos discípulos, aos quais se explicavam diretamente ao mesmo tema de uma maneira mais concreta e profunda. Para isso, utilizavam as cenas descritivas do mito talhadas nos muros do templo. Explicava a cada personagem o que simbolizava o universo, o porquê da sua forma, comportamento e função principal. Por último, em um terceiro nível de informação, cada templo guardou o código secreto embebido no próprio símbolo. Era conhecido apenas pelos altos sacerdotes e mestres com informações sobre forças e energias fundamentais, como controlá-las e utilizá-las para prestar serviço ao seu povo. Seu senso de justiça era diferente ao que conhecemos hoje em dia. Era focado no indivíduo. O conhecido Livro dos Mortos tinha como principal função ao comportamento do ser humano, ensinamento para serem realizados em vida, que prepara o indivíduo para a morte. Representado pela deusa Mate, deusa da verdade, da justiça, do senso da realidade, da equidade e do respeito às leis e aos indivíduos, tinha a função de decidir o destino dos egípcios após a morte. Para o morto alcançar o submundo, o objetivo de todo egípcio, ele precisava proferir a confissão negativa, constituída por uma sequência de renúncias feitas em vida. A exemplo, não matei, não roubei, não cometi adultério, não menti, entre outros, que totalizavam 42 confissões. Caso fosse aprovado nessas confissões, o morto era considerado verdadeiro de palavra, matkeru, expressão bem popular no Antigo Egito, e poderia passar uma nova sala onde seu coração seria passado em uma balança. Bom, pessoal, a passagem do coração era feita utilizando como contrapeso a pena de Met. O coração deveria pesar menos que a pena, para que o mesmo pudesse ter a vida eterna. Caso o coração fosse mais pesado que a pena de Met, o morto era devorado por um Amit, uma espécie de devorador de almas, e os mortos deixavam de existir, o que para os egípcios era algo de um enorme terror. More than 4,500 years ago, about 100,000 workers painstakingly stacked up 2 million limestone blocks over 20 years to create a pyramid with a precise 51 degrees slope on 4 sides. A mais conhecida das mitologias egípcias era a de Osíris, onde esta e sua esposa Ísis governavam o Egito. Deram forma às suas leis. Foram um instrumento da civilização ensinando o respeito e a busca de Deus. Em determinado período, Osíris prosseguiu sua busca em outra região e outros conhecimentos, deixando o reino, símbolo da mente, nas mãos de Ísis. Sete, a força animal obscura, seu irmão, queria apoderar-se do reino, da mente do homem, e de Ísis, por quem estava apaixonado. Quando Osíris prosseguiu, Sete, em conspiração com 72 nobres, o convidou a um banquete, a qual levou um belo sarcófago talhado em madeira, do tamanho exato de Osíris. Declarou que o daria de presente a quem ajustasse nele perfeitamente. Um a um eles experimentaram e, quando Osíris se deitou em seu interior, os conspiradores fecharam a tampa e selaram-na com chumbo e depois atiraram o sarcófago no Nilo. Sete, que representava a parte animal e passional de todo ser, tomou posse da mente.
limitando-a às sensações e desejos do corpo. Segundo o mito, o sarcófago onde estava Osíris chegou à costa do Líbano, onde ficou preso a galhos de uma tamarga. Depois de muito viajar à procura de Osíris, Ísis conseguiu resgatar o sarcófago e trouxe de volta ao Egito. Quando Sete descobriu, tomou o corpo de Osíris e o cortou em 14 pedaços e o espalhou por todo o país. Entretanto, Ísis percorreu o Egito e encontrou uma a uma 13 das partes, todas menos o falo de Osíris, que segundo a lenda foi devorado pelos peixes do rio. O simbolismo do abandono da sexualidade e da animalidade originais. Ísis, ajudada por Thoth, conseguiu unir os pedaços do corpo de Osíris e teve uma comunhão espiritual com o seu marido. Ela, impregnada da sua essência, ficou grávida e gerou Horus. Representa a iluminação interior e o despertar da consciência. O Egito é um país de um só Deus, aquele que está em todos os lugares, e sempre foi assim. O compreendiam como uma unidade inicial, absoluto, de onde toda a criação emanou e para onde tudo retornará, e o chamarão de Atum-Ra. Nunca foi representado com uma forma física. Então é esse o conteúdo de hoje. Se inscreve, deixa seu like, comente aí o que você achou desse vídeo e fique aí com os documentários de fechamento aí para esse vídeo. The Egyptians started to bury their rulers here around 1500 BC. Before that, they'd been buried in pyramids. And they chose this protected valley because they assumed it would be safe from the tomb raiders who'd broken into the pyramids. Tutankhaten eventually succeeded Akhenaten at about 9 years old, inheriting an empire in disarray. Soon Tutankhaten embraced the gods of his forefathers, even having himself depicted in their image. He then changed his name to Tutankhamen to honor the former national god of Egypt, Amun. The boy king would never reach his goals of completely restoring the traditional beliefs, for he died unexpectedly at about 19 years of age. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.